Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo falando. Vou gravar esse vídeo tratando sobre o diagrama de fluxo, que é o assunto que a gente está trabalhando no projeto Integrador 2 da turma 2020 do curso de Agroecologia do IFPA. A gente está utilizando como fundamento, o livro Ferramentas de Diálogo, que é um guia metodológico publicado pelo IEB. E a nossa pretensão é aplicar essas ferramentas em uma comunidade, em uma realidade, para a gente viver essa experiência, de dialogar com essas famílias rurais. Então, falando aqui sobre o diagrama de fluxo, que é uma das ferramentas. Então, o diagrama de fluxo ele tem como característica marcante a possibilidade de identificar as inter-relações entre diversos tipos. Então, ele procura aprofundar temas sobre aspectos da realidade e fazendo também análise de informações. O diagrama de fluxo, como o próprio nome mostra, ele tenta ver o fluxo entre, digamos assim, aquilo que a gente entende como o que é uma entrada e a saída. Por exemplo, quando eu tenho a produção de açaí, eu começo a ter uma entrada de recursos financeiros. E aí, então, eu quero estudar, por exemplo, o que as famílias consomem a partir dessa entrada, desse fluxo de recurso financeiro, a partir da venda do açaí. Eles compram aparelhos eletrodomésticos, ou eles compram, por exemplo, mais materiais para investir na sua atividade do açaí. Eles compram botas, eles compram capacete, eles compram combustível para fazer a comercialização, levando o açaí. Ou seja, isso dá ideia de entradas, que é o recurso, e de saídas. O que sai a partir dessa entrada de recurso. Então, o diagrama de fluxo ele tenta estudar as inter-relações que existem entre a entrada de determinado item, dentro do sistema familiar e o que sai a partir dessa entrada. Então, o diagrama de fluxo ele tenta identificar esse fluxo, sempre pensando em entradas e saídas. Então, existem muitos temas que podem ser aprofundados, a partir do uso dessa ferramenta, e a gente pode fazer análise de informações. Então, tratando um pouco mais sobre o diagrama de fluxo. O diagrama de fluxo ele pode ser feito de uma forma muito simples. A gente pode utilizar um conjunto de tarjetas, que é o nome que a material utiliza, que são retângulos feitos de cartolina. Os retângulos eles vão representar, digamos assim, os itens. Usando o exemplo, vamos imaginar que eu tenho um retângulo que representa o recurso financeiro, ele entrando na família. Então, ele é um retângulo, uma tarjeta, um cartão. E o que sai, por exemplo? O que sai a partir disso pode ser a compra de um outro produto, a compra, por exemplo, de um motor, um motor que vai facilitar a venda, vai aumentar a venda. Então, o que sai é a venda a partir do aumento de investimentos. Então, a saída também é um outro cartãozinho, uma outra cartolina que pode ser feita. Mas a ideia é a gente ver o fluxo, o fluxo que aconteceu a partir da entrada de mais recursos financeiros na família, e isso permitiu sair maior produção. Então, essa que é a ideia do fluxo, do diagrama de fluxo. E ele pode ser de duas formas. A gente pode ver os caminhos, no sentido físico mesmo, e também no sentido de causa e consequência. E isso a gente vai ver um pouco mais aqui para frente. Então, como eu disse, as cartolinas elas representam os componentes. Eu posso ver esse componente recurso financeiro. Ainda nessa ideia, o Bolsa Família pode ser um componente que entra na família. Mas também pode ser um jovem da família que acessou o ensino superior
ele é um componente, né? Ele está fazendo ali a entrada de conhecimento, né? Então, ele pode indicar os sentidos, né? A presença de um jovem que está acessando o ensino superior, né? A presença dele, ele vai gerar alguma entrada de conhecimento, e a partir desse conhecimento, o que sai, né? O que melhora, vamos dizer assim, né? Qual o efeito? Então, ele vai dar um sentido. E aí as setas elas vão apontar para qual sentido esse elemento que está presente, né, vai estar direcionando. Então, as tarjetas, né, os pedaços de cartolinas, eles representam em palavras, ou pode ser desenho, os componentes do fluxo. E as setas, né, que são desenhadas, são criadas, elas são utilizadas para indicar o seu sentido, né? O aumento de renda na família a partir da venda do açaí está direcionando a família para qual sentido, né? Olha só, então a gente, né, a cartolina lá seria, por exemplo, né, o aumento de renda, e a gente desenharia as setas para qual direção ele está indo, né? Ele está indo para sustentabilidade, né? Vamos imaginar assim, ou não, né? Ou está levando ele para um sentido em que, por mais que ele tenha um aumento de renda, mas isso está se dando a partir de uma maior exploração do meio natural. Aí, por exemplo, a seta vai apontar, né, digamos assim, para o sentido da insustentabilidade, vamos imaginar dessa maneira, né? Então, o diagrama de fluxo ele vai mostrar os sentidos, o direcionamento, né? Aquilo que vai entrando no sistema familiar e aquilo que vai saindo, né? E essa ideia, né, das causas e consequências também é muito importante aqui, como o nome já diz, né? Então, o diagrama de fluxo ele sempre vai trazer essa ideia, né? O que entra, né? O que sai desse sistema, né? Pode ser uma família, eu posso ver a comunidade, ou eu posso pegar apenas uma organização para estudar. Um outro uso, né, sempre frequente do diagrama de fluxo é também em relação a quando eu vou produzir, né? Por exemplo, eu quero construir uma horta numa comunidade. Então, o que entra? Aí eu vou ter que ver, né? Eu vou precisar de semente, posso precisar de adubos, posso precisar de ferramentas. Olha só, tudo isso está entrando, né, no sistema para produzir. E o que sai? Vai sair cheiro verde, vai sair couve, né? Então, tudo isso, por exemplo, são saídas. E aí o fluxo ele vai direcionar para onde isso está indo. Eu posso ver também a comercialização, né? Para que sentidos, né? Ou para que organizações eu estou comercializando, né? Eu comercializo na feira, eu vendo direto para o supermercado, eu vendo direto para o consumidor. Olha, tudo isso são sentidos que mostram o fluxo dessa entrada, né? Que é, digamos, o sistema da horta na agricultura dessas famílias. E ela também tem as perguntas-chave, né, que são essenciais para início do diálogo a partir da ferramenta, né? O que entra, né, no sistema que eu estou estudando, que pode ser a família, a comunidade, uma organização. De onde é que vem isso que está entrando no sistema, né? De onde é que vem, né? Tudo isso também começa a instigar. E a partir dessas entradas, né, o que é que sai? Sai produtos, né? Sai conhecimento, né? Para onde vai, né? Que é isso que acabei de mencionar, né? Vai para o comércio, tá? Vai para a comercialização, mas vai para a feira, vai para o supermercado, né? Então, a partir do uso do diagrama de fluxo, eu posso identificar esses sentidos, né? O direcionamento. E como eu disse, né? O diagrama de fluxo ele trabalha muito com a ideia das causa e consequência, né? Toda, digamos assim, uma ação, aquela ideia, né, de que uma ação vai gerar uma reação, né? Ou seja, qualquer questão que se levante, qualquer entrada, vai gerar uma consequência. A entrada é a causa e a saída é a consequência, né? Então, geralmente, quando a gente usa o diagrama de fluxo, a gente parte de um fato já concreto, né? Digamos assim, o acesso de agricultores ao crédito rural. Olha só, está entrando crédito rural, isso é um fato, né? Eu posso ter isso como um fenômeno, né? Ou seja, a partir daqueles acessam ao crédito rural, o que sai, né? Eles melhoraram a produção, olha só, né? É um sentido, né? Eles se endividaram, é um outro sentido, é um outro caminho sendo apontado, né? A partir do fato que foi o acesso ao crédito. Então, eu posso partir, né, para o uso dessa
essa ferramenta, que é o diagrama de fluxo, a partir de um problema, né? Eu posso identificar um problema que esteja acontecendo na comunidade, né, a partir de alguma entrada de alguma coisa, né? Pode ser a chegada de uma fábrica, de palmito, né? Uma fábrica de polpa de açaí, a chegada de mais compradores de açaí na comunidade, né? Isso eu posso ter como um problema sociológico, vamos dizer assim, né? E aí, a partir disso, ver, né, quais os efeitos, quais as consequências isso gerou. Então, o diagrama de fluxo ele é importante nesse sentido, né? E aí, né, como ele é uma ferramenta de diálogo, cada resposta deve ser investigada, porque a comunidade lá vai dizer, né, olha, acontece isso, né? Não, olha, a gente está percebendo mais compradores aqui de açaí, tá? Mas o que isso tem gerado, né? A gente começa a investigar, começa a instigar. E eles vão falando, e aí, então a gente vai inserindo novas cartõezinho, cartolina, né? Novas tarjetas ali naquele desenho que vai se criando. E aí sempre trabalhando com as perguntas-chave, né? O que é que tem causado aquela situação? O que é que tem causado o aumento de compradores de açaí aqui? Né? Tudo isso vai instigando. O que aquela situação está provocando? O que a maior venda de açaí está provocando aqui na comunidade? Né? Ou seja, né, são perguntas que vai sempre instigando o diálogo, a conversa, e a gente vai se aprofundando no entendimento sobre aquela realidade. Né? Então, como eu disse, né, o diagrama de fluxo ele é bastante utilizado na análise dos dados coletados em um diagnóstico, ou seja, dá a ideia de que eu parto já de um problema que existe. Né? É como se eu tivesse lido um levantamento de informações feito, por exemplo, pela prefeitura municipal, que indicou que naquela comunidade tem um aumento da produção de farinha. Eu vi no diagnóstico. Então, eu quero entender como se deu esse processo de aumento da produção de farinha. Eu já parto né, desde esse diagnóstico que eu já vi, né, que eu li, que foi prévio, né, aquelas informações. O diagnóstico de fluxo ele tem as possibilidades, né? Que um deles é a identificação de necessidades, entraves e pontos obscuros, né? Que a ferramenta ajuda a esclarecer esses pontos que não estão explicados, não estão bem claros. Então, a partir da ferramenta eu posso identificar isso, né? Também é importante para levantamento de propostas, né? Porque a partir dele eu posso priorizar problemas, e ao longo da aplicação da ferramenta eu posso levantar propostas junto com a comunidade para determinado problema que exista, né? E aí pode ser outras formas de uso que vocês podem verificar aqui no material, tá? E ele tem as suas variações também, né? Que pode ser utilizado inclusive em conjunto com outras metodologias que a gente já viu e o próprio material ele apresenta. E o diagrama de fluxo ele tem também os seus problemas, né? Porque ele não é muito fácil de entender, vamos dizer assim, né? E uma das questões que sempre aparecem é a interpretação do que é causa e do que é consequência, né? Às vezes não se tem claramente, né? Às vezes é uma consequência e a pessoa coloca como uma causa, né? Então, né, para tentar amenizar isso daí, a gente procura, né, caso a caso, buscar a compreensão a partir da compreensão das pessoas da realidade, né? Se de repente a gente está vendo que algo é uma causa, mas eles estão tratando como uma consequência, né? Então trata como uma consequência, porque esse é o olhar deles, né? O entendimento da comunidade que está se estudando. Pode ser uma ferramenta cansativa, né? Que pode causar dispersão, porque ela exige muita discussão, ela é bem instigante, né? Ela tenta ir realmente mais profundo aí no levantamento de informações, né? E aí isso pode provocar dispersão do grupo, tá? Então, o diagrama de fluxo ele tem essas questões, tá? E vocês podem ler com calma no material, tá bom? Um abraço.